Estamos no ar aqui na TV Alagoas, canal 10.1. Mandar um grande abraço para Palmeira dos Índios, ligados aqui, pessoal também de Arapiraca, pessoal também aqui de Maceió, Marechal Deodoro, Coruripe, né? Pessoal de Coruripe aqui pertinho da gente aqui também. Já está chegando por lá também, com novidades também lá com a TV Alagoas. Também mandar um abraço do pessoal de Satuba, Rio Largo, todo mundo ligados aqui na TV. Eu vou começar o programa, mas antes disso queria mandar também um abraço pro pessoal lá do SESMAC, lá, seu Estácio, um abraço pro Kiko, né, para o Joãozinho, para todo mundo, Jorge Moraes, encontrei com o Jorge Moraes esses dias também, mandar um grande abraço, professor Paulo Lima, todo mundo que recebeu a gente super bem lá no SESMAC. Agradecer lá o almoço, estava eu e o Rodrigo lá, almoço show de bola lá, a todos os amigos lá do SESMAC, foi um dos primeiros parceiros que acreditaram na gente, a gente já está aqui 5 anos com a televisão, né, sem ter problema e trazendo informação, credibilidade e pessoas com conteúdo, tá certo, pessoal? Pessoas com conteúdo para informar vocês. Eu falo muito para todo mundo a importância da televisão aberta. Aqui a gente tem responsabilidade, a gente tem que abrir as portas para todos. Tem alguns que tem alguns comentários por um lado, né, Alexandre? Para o outro, mas a verdade é prioridade para a gente. A verdade de informação e a liberdade de informação é prioridade aqui na TV Alagoas, aqui na nossa querida 10.1. Pessoal, vamos começar a entrevista? Estou com o Alexandre e com o Pedro. Eu não consigo chamar Pedrinho, eu vou tirar lá do celular. Mas aqui nossa equipe, todo mundo aqui prontos para a nossa entrevista. Pessoal, estou recebendo um amigo. Cara, ele tem uma trajetória política muito boa. Nunca fugiu dos princípios dele, dos ideais dele. Eu estava vendo aqui no currículo dele, a gente já se conhece há muito tempo. Mas olha, ele já foi candidato várias vezes. Ele é novo, ele não é velho. Ele é novo. Mas ele foi candidato com meu avô, quando meu avô foi candidato a governador, acho que em 2004, ou foi 2002. Eu não lembro, eu fui candidato a governador. Governador. Mas eu não fui candidato a governador. Foi não, né? Mas foi candidato naquele período. Foi candidato em 2004. 2004, foi? Pessoal, estou recebendo o professor Alexandre Fleming. É professor, né? É de IFAL, né? É, do IFAL, Instituto Federal de Alagoas. Alagoas. E pré-candidato a senador pelo partido que daqui a pouco você vai contar um pouquinho da história. Seja bem-vindo, meu amigo. Ô, GG, muito obrigado. Agradeço o espaço democrático que é a história sua, da sua família, dos espaços e das estruturas de comunicação que você administra, gerencia, participa, coloca coração, alma, a mente para levar para a sociedade alagoana o melhor conteúdo possível, e não só o melhor conteúdo possível, um conteúdo plural, diverso, de todas as vertentes. E nesse sentido eu quero agradecer a você, a toda a produção aqui, o Pedro, o Alexandre, os ouvintes do Sampaio Cast, que é esse novo formato que cada vez mais está ganhando espaço na comunicação do mundo, do Brasil. Em Alagoas demorou um pouquinho, né? Mas chegou para ficar. Obrigado pelo espaço, obrigado pela amizade, obrigado pelo carinho. E estamos aqui para conversar, bater um papo, falar sobre o que a gente tem feito, o que a gente tem pensado, o que a gente tem visto e de que forma a gente pode contribuir mais e mais. Ô, Flávio, vamos fazer o seguinte, queria que você contasse um pouquinho da sua trajetória. Eu sei que você foi do movimento estudantil, você foi candidato várias vezes, você foi sempre um candidato de oposição, que trouxe debate, enquanto em muitos outros locais não existe debate numa campanha de prefeito, numa campanha de governo. Você foi uma pessoa que trouxe conteúdo aos debates. Conteúdo à campanha política, porque a gente sabe hoje, tem poucos políticos que têm conteúdo para falar, para poder trazer mudança. E conta um pouquinho para as pessoas poderem saber um pouquinho da sua história. Bom, eu sou o professor Alexandre Fleming, eu sou um professor que tem uma história muito vinculado à luta política do campo progressista, especificamente do campo da esquerda socialista, e essa história começa muito cedo, GG. Eu ia com minha mãe para a universidade, lá na década de 80, né? A dona Estela, a falecida dona Estela, ela era estudante de história e sempre foi uma mulher à frente do seu tempo, né? Uma mulher crítica. Me lembro naquela época que eram poucos canais de televisão, ela assistia
o Jornal Nacional ou qualquer outro programa de qualquer outra emissora, mas eram poucas. Aqui na década de 80 só poucas, tinha Gazeta. Gazeta, né? E era o que se falava, muita gente tomava como verdade. E eu vi aquela mulher assistir, ponderar, questionar, avaliar a matéria que era passada, e obviamente que isso foi me chamando a atenção. Eu ia com ela para a universidade, porque minha mãe tinha um problema de visual, né? Ela tinha dificuldade de enxergar, e ela usava um óculos muito... Naquela época não tem a modernidade de hoje. Então eu auxiliava ela a pegar o ônibus em alguns momentos, e também não tinha com quem me deixar, precisava levar o filho, que é praticamente a história de muitas mães brasileiras, né? Ter que levar o filho para o trabalho, o filho para a escola, e esses espaços nem sempre estão preparados. Minha mãe me levava para a universidade. Para o UFAL? Para o UFAL. Tem um professor lá, professor Almir Guilhermino, viu, Pedro? Professor Almir, minha mãe fez Ciências Sociais, Ciência da Comunicação, né? Ciências Sociais, né? Relações Públicas. E grávida de mim. O Almir disse que ainda hoje eu sou aluno dele. Fui aluno dele. Pode reivindicar um diploma, né? É verdade. Mas era outra realidade, né? Então, GG, ia lá, a atmosfera da universidade, principalmente a universidade nos anos 80, né? A gente saindo de um período ditatorial, reorganizando a democracia do país, discutindo uma nova Constituição. Minha mãe finalizou o curso dela de História em 86, né? E aí, obviamente, que deixou marcas, né, muito positivas na minha vida e que me fizeram ter esse olhar mais crítico, um olhar mais questionador, um olhar de não aceitar as coisas como estão sem me posicionar. E de lá para cá, acaba que a gente toma caminhos que são muito semelhantes, né? No movimento estudantil, eu participei de grêmios, né? E grêmios também? Já tinha grêmios, né? Não sei se você lembra aquele antigo prédio da UESA, lembro, que ficava ali um absurdo, que acabou, desmanchou, não sei nem a quem pertence mais, patrimônio da história do movimento estudantil. Eu lembro que o movimento estudantil naquela época era muito forte. Você fazia deputados, vereadores a partir do movimento estudantil. Era muito importante, tinha uma conexão com a população muito intensa. Se perdeu aquele prédio. Então, eu era de grêmios, né, estudantis, mas o primeiro movimento que eu participo ativamente, primeiro aí da minha rua, numa coisa assim significativa, importante, simbólica, que mexe comigo e me chacoalha de vez, foi o Fora Collor, foi o impeachment em 92, né? Eu lembro dos estudantes, acredito que na época era o Gibson Lacerda, passando nas salas das escolas, e tinha essa força. Hoje em dia é quase tudo por WhatsApp, Instagram, ninguém vai mais em sala, entrega um panfleto, conversa, não tem mais o corpo a corpo, olho no olho. Naquela época tinha, era uma época efervescente. As pessoas acreditavam, né? O olho, eu falo muito, a geração da IA tá vindo, né? Isso. Mas o olhar, nada supera. O calor, é o que faz a gente acreditar. Exatamente, Gigi. E aí, passado o movimento, ainda no movimento estudantil, GG, eu me lembro, saindo da escola com meu professor de História, Kleber Bezerra, que coincidentemente, como a vida é, né, ele se forma em História na mesma turma que a minha mãe, e foi meu professor anos depois, no segundo ano. Eu participo da queda do governo Suruagi, lá na praça, onde tem os tiros, onde tem todo aquele processo tenso, no 17 de julho de 1997. E também é marcante aquilo. Eu fui com a farda da escola. Cheguei lá, ajudei a organizar as barricadas, com os sindicalistas. No Palácio? Não, o Palácio não, foi em frente à Assembleia, né? Na Praça da Assembleia. Junto com policiais civis que não recebiam há mais de 10 meses. Uma situação caótica que o Estado viveu. Sabe a imagem que eu tenho daquele lá? Eu tenho a imagem da Heloísa Helena. Sim, deputada estadual. Deputada estadual, deitada. E teve um momento crítico tenso, lá. Teve tiros. Tiro. Aí um policial, um amigo meu, o Oliveira, vou dar um grande abraço pro Di. Não conhecia ela, estava naquele momento de crise também, sim. Uns 9 meses, se não me engano, sem receber. E o Oliveira, ele pegou, viu a Heloísa, acho que ele nem viu, botou ela no chão, ficou em cima dela, assim, protegeu ela. E foi um momento que eu não esqueço dessas imagens. Tenso. Eu tenho fotos dessa época.
tem postagem minha no Instagram, não tem os TBTs da vida, a gente resgata, né? É verdade. A nossa história, ressignifica, reconfigura. E eu me lembro muito bem, eu chegar com a camisa da escola e depois meu Deus, o que é que eu estou fazendo aqui? Se me descobrirem, fui no comércio, troquei de camisa, peguei uma camisa preta, mas era um ato importante e necessário, ninguém estava fazendo nada de irregular, ao contrário, não fosse aquele enfrentamento aonde nós chegaríamos, né? E tudo fruto do acordo dos usineiros, que fez com que o Estado perdesse uma arrecadação significativa, e aí quem sofre sempre é o servidor público, né? Nem sempre é o trabalhador, sempre é quem está na ponta fazendo o Estado rodar, existir, acontecer. E um momento também assim importante da minha vida, para fechar essa parte da trajetória estudantil, foi na universidade, né? Aí sim, já não como filho da Estela e estudante, criança correndo nos corredores da universidade, no final dos anos 90, para o início dos anos 2000, eu frequento a UFAL, como estudante de História também, no corredor da sala que minha mãe assistiu aulas, eu assisti aula com alguns professores dela, inclusive. E tem a minha placa e a dela no mesmo corredor. E aí eu fui do Centro Acadêmico de História, né, e fui do DCE. Fui várias vezes do CA e fui uma vez do DCE. Tem o PCR também, né? PCR. Quando... Chegou uma época que era clandestino, não era? Não, PCR até hoje não é um partido formalmente legal para participar das eleições estudantis, né? Mas o PCR ele tem um papel muito importante na construção da unidade popular. Não é a mesma coisa, por exemplo, eu não sou filiado ao PCR, mas sou filiado à unidade popular. Perfeito. Mas tem muitos companheiros que são do PCR e são da unidade popular também. Então, e assim, é um partido que eu respeito muito, muito importante para a nossa história. É um partido que tem uma figura como o Manuel Lisboa, que foi sequestrado, torturado, morto, um estudante universitário. Recentemente a UFAL reconheceu e diplomou ele pós-morte, ele e outros 2 estudantes, e ele é um símbolo do partido, é um símbolo da história do PCR, que é um partido de 1966, veja só, né? Nossa. A UP, que não é o PCR, mas é um partido formalmente legal e estruturado para poder participar das eleições, de 2019. E foi uma luta, né, para conseguir. Eu acho que a UP é o último partido a conseguir se legalizar no campo da esquerda com essas exigências atuais. As pessoas têm que entender, viu, Pedro? Tem que entender o seguinte, porque para poder conseguir formar parte, você tem que ter milhares de assinaturas. E tem que, se tiver repetição é cortado, se tiver qualquer falha no preenchimento da ficha, você perde aquele... Tem todo um rigor para poder ser. Tem um rigor terrível, é quase assim, tudo para não ter. Então a gente foi, eu não era da época, mas eu assinei muita, eu assinei e ajudei a coletar. Eu acho importante ter um partido como esse. Quanto mais partido, melhor. Quanto mais ideias. Quanto mais ideias, né? Ô Frank, você chegou, foi pelo PSOL, foi o primeiro partido, você foi o PSOL? Não, o primeiro partido foi o PT. Foi o PT. Foi o PT. Eu, GG, lembro que eu estudava no colégio universitário, ele ficava dentro do SESMAC. Não sei se você chegou a conhecer, e era um colégio que ficava ali dentro do SESMAC mesmo, e o PT ficava na Ladeira dos Martírios, uma sede histórica que o PT tem. A CUT hoje? Não, a CUT está na Cambona, se não me falha a memória. Não, mas onde está o Sindicato Jornalista? Na Ladeira dos Martírios, que dá no Palácio. Então, a CUT foi um período lá, ficou decidido. Acho que eu sei qual é. Sabe qual é? Era um casarão antigo. Sim. E aí eu saí da escola. Quando eu tirei o meu título de eleitor, a primeira coisa que eu fiz foi me filiar a um partido. E o partido, naquela época, que tinha uma expressão, cumpria um papel, que tem ainda para muita gente uma importância e se vê ainda como o grande partido da esquerda brasileira, para muitos, né, embora tenha mudado, ressignificado, hoje, inclusive, cumpre outros papéis, não mais de partido antissistema, mas um partido dentro do sistema para operacionalizar uma política mais social-democrática e sem rupturas, né? Então, mas mesmo assim tem uma história, né? Tem muito
companheiro, muito filiado, muitos militantes que seguem, ainda que o partido tenha suas mudanças, né? Feito e repensado, tem militantes que a gente reconhece que historicamente cumprem um papel ainda no dia a dia. Eu tenho muita amizade com o PT, o pessoal do PT. Meu tio foi fundador do PT, o Juca, né? O Juca, Tutimés, não me engano, o Judson. Foram os três que fundaram. Uma grande figura. Fundaram o PT aqui em Alagoas, né? Então, assim, tem muito carinho. Sim, sim. Todos eles falam muito assim. Outros partidos deveriam aprender com o PT, até para poder ter eleições. Sim, a eleição interna do PT. Do partido, né? Ocorre nacionalmente, no mesmo dia, a nacional, as estaduais e as municipais, né? Chamado PED. Aí o povo não entende, porque às vezes, fulano de tal tomou o partido. Tomou porque não teve eleição, era partido de cartório. Digo muito em alguns casos, exatamente, de né? cacique, né? Muito embora também a gente... De cacique, mas eu falei cartório porque o povo popularmente só assinou a ata e pronto, entregou, registrou. E mesmo reconhecendo que o PED tem uma característica que destoa da grande maioria, ainda assim você não consegue impedir filiações e ingresso de figuras que não têm nenhum vínculo com a trajetória do partido, né? Recentemente, o deputado estadual Marco Barbosa, que evidentemente não tem nada que represente qualquer coisa do campo da esquerda ou do campo progressista, se filiou e ficou por isso mesmo. Uma pena, uma decisão lamentável. E do PT, eu fico pouco tempo lá, né? 96 até 99. Quando eu entro na universidade, até pelo centro acadêmico, tinha todas as expressões e todas as correntes políticas. Hoje é difícil achar uma, duas. Mas tinha todas, principalmente no CA de História. E aí eu vou para o PSTU. E no PSTU é quando eu saio candidato pela primeira vez em 2002. Sou candidato a deputado estadual, participo da eleição, sou membro do DCE da UFAL. Acho, inclusive, que teve uma importância simbólica. Acho que a gente tem que estimular a juventude a participar e se engajar, tanto nos fóruns e nas entidades estudantis, como também ter participação política partidária e no pleito. E participar do pleito não só para disputar o voto, mas disputar consciências, fazer debate programático, mostrar um olhar diferente para a sociedade e ajudar as pessoas a verem que o mundo pode ser diferente do que está, né? Verdade. Ô, Flamengo, você estava falando, chega no período do PSOL, né? Isso. 2010, 2012, né? Você foi candidato também pelo PSOL, sendo professor, né? Com livros publicados, né? Conta um pouquinho como foi essa experiência com o PSOL, né? Com a Heloísa, né? Heloísa foi candidata, ela foi candidata federal depois, foi vereadora. Rapaz, a Heloísa foi candidata a deputada estadual, vice-prefeita, pelo PSOL, prefeita, foi para o segundo turno com a Cátia Borges. Verdade. Pelo PSOL, ela foi candidata a vereadora duas vezes eleita, foi candidata ao Senado, 2010 e 2014, e acredito que candidata a deputada federal, e depois ela foi para a rede, se não me engano. Aí você foi candidato em 2010. Eu sou candidato em 2010. Eu passo no concurso em 2009, né? E sou chamado em 2010, mas antes de ser chamado, o Mário Agra e a Heloísa me convencem de ser candidato a deputado federal. Aí, rapaz, vou ser chamado para o concurso a qualquer momento. Vou mandar um abração pro Mário e para a Heloísa também. Seu concorrente. Ele está fazendo programa também. Também. Ele veio aqui comigo para falar sobre a abelha. Isso. Aí ele manja, viu? O cara deu aqui uma aula pra gente. Eu adoro o Mário Agra. Aí, GG, eu fui chamado, participei dessa eleição, ajudei a Heloísa e o Mário, e na sequência assumi a presidência do PSOL municipal e fui indicado para ser o pré-candidato a prefeito. E em 2012 a gente fez aquela campanha, que foi uma campanha assim, que brindou a minha história. Em 2012 eu fazia 20 anos de história política. Teve debate. Rapaz, teve um, porque depois ninguém quis abrir os outros, porque viu que não ia ser fácil. Teve um debate, foi muito emblemático. Teve entrevista também que eu dei no Ricardo Mota, que foi uma entrevista muito boa e que marcou a gente desse campo político que eu faço parte. No século XXI, eu sigo sendo a maior votação, 5,13%.
20.561 votos. Foi muito bom. A gente se conectou com a população, mostrou os problemas, fez um diagnóstico, fez a crítica histórica às questões que eram necessárias e foi abraçado pelo povo, né? E quando isso acontece, não tem para ninguém. Vamos marcar um programa para você falar sobre a origem dos partidos. Eu quero explicar às pessoas a origem dos partidos de esquerda. E agora eu queria que você explicasse para a gente vai começar a conversar e tirar algumas dúvidas. Uhum. Eu já vou combinar com o Alexandre para ver outras entrevistas também. Vamos. Explica como se... Você vai falar da UP daqui a pouquinho, mas explica como se divide a esquerda no Brasil, né? Porque a gente tem porque o pessoal vê logo o PT, mas você tem descendências, né? São grupos, tendências, correntes. Você tem o PDT, vertentes, que é mais antigo, que já tem um outro posicionamento. Explica pra gente um pouquinho. Se você for pensar no campo da esquerda, existem as referências que são aquelas advindas da União Soviética, né, da Revolução Russa, e que marcou a construção dos partidos comunistas pelo mundo, e que tiveram um papel muito importante aqui no Brasil, principalmente no período da ditadura militar, na resistência, luta armada, que naquele momento era manter-se vivo e buscar formas de retomar a democracia brasileira. Uma coluna de quadros morreu, né, e tivemos muitas dificuldades de reestabelecer e retomar, porque ficou durante um bom tempo bipartidarismo, né? Só o MDB e a Arena, e depois voltaram. Então, tem os partidos que são ou partidos comunistas totalmente vinculados à União Soviética e os partidos advindos após a eclosão, a crítica e a outras perspectivas também advindas de uma leitura internacional, antissistema, anticapitalismo, propondo um socialista. Mas depois da redemocratização, a gente tem a construção, principalmente a partir da liderança do Lula, nas greves do ABC Paulista, da criação de partido de trabalhadores, né? Partidos trabalhistas, partidos que buscam encontrar formas de melhorar as condições de trabalho, terem mais direitos ou manter direitos já conquistados. Se você der bobeira, até os direitos que você tem, você perde. E também o próprio Partido dos Trabalhadores, as suas fissuras e cisões geraram muitos partidos, né? Então você tem uma ruptura do Partido dos Trabalhadores, que é a convergência socialista, que gera o PSTU, a causa operária, que gera o PCO. Sim. A própria rede é uma construção a partir da liderança da Heloísa Helena com a Marina. O PSOL é fruto da expulsão do Babá, da Luciana e da Heloísa em 2003, porque elas votaram e se posicionaram contra a reforma da Previdência do governo Lula, defendendo o que estava no estatuto, no regimento do partido, e foram expulsas, precisavam se reorganizar em outros lugares. Então, existem diversas configurações históricas e reconfigurações próprias da nossa identidade brasileira, advida muitas delas desse período. A UP não tem essa característica, né? A UP é um partido que nasce em 2019, na esteira de uma trajetória vinculada às referências do próprio PCR e como proposta alternativa ao que está posto. A gente está vivendo um momento muito forte de crescimento do fascismo, da extrema-direita, do bolsonarismo, e a gente vê que as antigas ferramentas e instrumentos de luta dos trabalhadores, os partidos mais tradicionais, meio que não dando a devida batalha. Muitas vezes coligando e fazendo alianças com o Frentão em nome da governabilidade. E o fruto disso é o quê? Agora, recentemente, a própria indicação do governo para o Supremo foi derrotado no Senado. Um nome palatável, de um evangélico, se tentou agradar gregos e troianos e essa tentativa levou a uma derrota, né? E aí a gente acha que precisa manter bandeiras, práticas, princípios, métodos que, de fato, digam respeito à velha tradição do movimento de esquerda mundial e aqui no Brasil.
Perfeito. A gente vê o panorama nacional, mas Alagoas é uma coisa muito diferente, né, muito diferente. O que você vê, assim, para as pessoas? Se a gente for levar ao pé da letra, né, GG, você tem aí por volta de 10 partidos, sendo muito generoso, viu, GG? Porque o tempo é curto, mas se eu fosse debulhar mesmo... Não, vamos marcar outras vezes. Se eu fosse debulhar mesmo... Que eu faço questão das pessoas entenderem do início ao fim. Então, você tem hoje... Ou início à continuidade, né? Você tem hoje, no governo do Estado, né, do qual a gente faz oposição e que a gente tem inúmeras diferenças. O PT está lá dentro, o PCdoB está lá dentro, sim, o PSB está lá dentro, o PDT está lá dentro. Então, são partidos que... Não, o PDT saiu. Saiu agora, mas ainda Passou é o vice-governador, né? É verdade. É uma saída sem sair, porque você perde os cargos do entorno, mas o cargo de vice-governador segue. Isso é uma coisa também que é muito própria do estado de Alagoas. É inacreditável essa situação. Eu lembro que em 2020, o vice-governador saiu do cargo de vice-governador para ser prefeito de Arapiraca. Luciano foi. E o MDB tentou impedir, expulsá-lo, né? E o presidente da Comissão de Ética, na ocasião, que tentou fazer esse movimento, foi o Ronaldo Medeiros, que hoje é do PT, que era da Comissão de Ética, que é do MDB. E na sequência, o Renan Filho renunciou. A gente ficou sem governador, GG, em 2022. Não tinha governador nem vice. E aí teve aquela eleição tampão, que o Paulo Dantas foi candidato, governou por um tempo e em outubro teve outra eleição. E, enfim, em 2020 o Ronaldo foi vice do JHC, que era candidato pelo PSB e o Ronaldo pelo PDT. Depois o Ronaldo sai da vice do JHC para ser vice do Paulo Dantas. Na reeleição do Dantas, aí sim, na eleição regular, de outubro de 2022. E agora está saindo para ser vice do JHC de novo. Ou seja, é uma dança das caras. Era do PL. Que era na verdade, PTN, Solidariedade, depois foi para o PSB a partir de uma aproximação com a Kátia, tomou conta do PSB. Tirou a Kátia de lado. Botou de lado. Aí depois foi para o PL, acho eu, acreditando que o Bolsonaro fosse vencer aquela eleição, mas também por conta da base eleitoral que o bolsonarismo tem no estado de Alagoas, embora não seja só essa base, existam outras mentes e corações que palpitam por outros lugares, mas muito também pelo fundo eleitoral do PL, né, companheiro? Então, ele queria ter a estrutura para garantir a reeleição dele e o projeto que vem tentando lograr sucesso. E a gente vai estar aqui para fazer os enfrentamentos necessários para mostrar que essa dança de cardeiras, que esses grupos que estão no poder, todos eles são mais do mesmo, eles são todos iguais. Os diferentes estão, infelizmente, cada vez mais tendo dificuldade de ter protagonismo, porque ou estão dentro desses governos, ou estão com dificuldade de mostrar sua voz. Tem outros partidos, né? Tem o PCB, tem o PSTU, tem o PCO. A UP tem conseguido, desde 2020, participar de todas as eleições. Em 2022 teve candidato a presidente, o Léo Pérez, já ficou à frente dos partidos do campo da esquerda socialista. Agora a gente tem uma mulher. Eu vou votar, GG, para terminar e te passar a palavra, pela 5ª vez numa mulher a candidata à presidência. Votei na Heloísa, votei na Luciana Genro, votei na Dilma 2 vezes no segundo turno e agora vou votar na Samara, uma dentista do SUS, uma mulher negra, única candidata, pré-candidata, na verdade, à presidência da República. E aqui a gente tem a querida Lenilda, que estava no pódio, veja só, a UP estava no pódio da eleição de 2024. O prefeito foi reeleito com 83%, o MDB ficou em segundo lugar. Quem ficou em terceiro lugar? A Unidade Popular, com a Lenilda. Então, novamente, a Lenilda colocou o nome à disposição, a UP tem pré-candidatos ao governo e ao Senado, e a gente vai fazer esse debate. Faço o convite da Lua para a Lua vir para cá. Já está a Lenilda, né? A gente tem que chamar ela carinhosamente de Lua, né? De Lua, com certeza. Merece todo o carinho do mundo. Então, você é pré-candidato ao Senado pela UP? Sou pré-candidato ao Senado pela UP. Nós não temos, até então, nesta eleição,
uma pré-candidatura de esquerda. Então, essa candidatura da Unidade Popular é para defender uma ruptura com esse sistema, uma proposta de sociedade diferente, demonstrar de forma muito didática e pedagógica que o capitalismo só nos tira, né? Sempre tem nos tirado e nos dado muito pouco. E o pouco que a gente conquistou sempre foi com muita luta. E se a gente baixar a guarda, ele nos tira o pouco que a gente conquistou. Então a gente precisa construir uma sociedade diferente. E voltando a Samara e a Lenilda, o nosso partido tem tido a característica de estar com a maioria das pré-candidaturas nacionais ao governo. Minas Gerais é a Indira, que era daqui de Alagoas, foi candidata a deputada. No Rio Grande do Sul também a pré-candidata mulher, porque a gente entende a importância da luta contra a violência contra a mulher, da luta contra o feminicídio, e no nosso partido as mulheres se sentem muito confortáveis para participar, têm voz e são protagonistas. Não é só um cumprimento de cotas que uns e outros partidos fazem para aumentar um fundo alternativo. Com a gente não. Com a gente mulher, no nosso partido, elas são protagonistas e são muito importantes. Eu falei, vamos fazer o seguinte, vamos marcar uma próxima conversa. Eu tenho um programa de um amigo meu que tem debate. Eu quero convidar você para debater com um outro amigo que é professor também, para a gente bater um papo. Já vou deixar agendado, viu, Alexandre? Fechou. Fala com o Anderson, com o pessoal do 2x2. Vamos colocar o Flame. Já tem um outro cara que eu acho que você deve conhecer também. É muito bom, eu adoro ele. Mas tem um conhecimento muito bom da direita. Assim, eu acho que vale a pena um debate com pessoas que realmente entendem. Fazer contraponto, né? Traga a Lua para cá, para a gente entrevistar e vamos criar essa discussão. Obrigado, Jesus. Parabéns aí pelo seu trabalho e pela sua luta. Estamos às ordens. Espero voltar aqui mais vezes. Espero que a gente consiga ter você como referência para que todos os demais espaços de comunicação abram, para que a gente possa levar debate qualificado. Nem todo mundo vai concordar com o que a gente pensa, mas a forma como a gente expõe o nosso pensamento e as nossas ideias, elas são importantes para que a sociedade possa decidir, de fato, que rumo tomar. Só ouvir o mesmo lado, só ouvir o mesmo campo, só ouvir os mesmos partidos, não vai fazer a gente evoluir. E a gente está falando de um estado que é o líder de analfabetismo no país, está falando da capital, das capitais, que é líder de analfabetismo. E o analfabetismo político, esse então, precisa mais do que nunca ser vencido, além do analfabetismo de não saber ler e escrever. Vamos conversar muito. Flame, é um prazer receber você aqui. Prazer foi meu, Gigi. Obrigado. Junto, até a próxima. Vamos pro intervalo? Vamos pro intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta.